Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num canto assim, mais sombrio e menos explorado do universo de Vampiro, a Máscara. Isso aí. Não vamos falar dos 13 clãs principais, sabe? Aqueles pilares que a maioria das pessoas já conhece bem. Já tá todo mundo careca de saber. Exato. O material que a gente recebeu convida a gente para uma outra jornada. As linhagens. São grupos menores, mais raros e, nossa, cheios de mistério. A ideia aqui é entender por que eles existem e o que torna eles tão especiais. Exatamente. E o ponto de partida do material é uma questão que serve para qualquer universo de ficção que dura muito tempo. Como é que se mantém o frescor? Boa pergunta. Para jogadores que já, dissecaram todos os segredos dos clãs, o jogo pode ficar previsível. As linhagens são a resposta para isso. São a ferramenta do narrador para trazer o desconhecido de volta. O mistério. A gente vai desvendar o papel narrativo delas e dar uma olhada em alguns exemplos que são, assim, radicalmente diferentes. Certo, então vamos começar pelo básico. O que exatamente diferencia uma linhagem de um clã? É só não ter um fundador antediluviano superpoderoso? Parece meio vago. E é vago de propósito, e é aí que a coisa fica interessante. O material sugere que a melhor definição não é genealógica, é funcional. Funcional? Como assim? O que define uma linhagem é o lugar dela na sociedade dos vampiros. Pensa nos clãs como os grandes partidos políticos, sabe? As linhagens seriam os independentes, os partidos de nicho. Ah, entendi. São grupos menores, com pouco ou nenhuma representação na Camarilla, no Sabá. Eles não têm o peso político, o prestígio, ou simplesmente os números para competir de igual para igual. Isso coloca eles numa posição de desvantagem desde o início, então. São vistos como vampiros de segunda classe. Em muitos casos, sim. E essa dinâmica é riquíssima para a história. Ser de uma linhagem significa navegar um mundo que não te reconhece, ou pior, que te olha com desconfiança. Você pode ser um alvo fácil. Um alvo fácil. Ou pode ser cortejado por um poder maior que quer usar suas habilidades únicas como uma arma secreta. Eles são ao mesmo tempo vulneráveis e super valiosos. A raridade deles é a força e a fraqueza. É uma faca de dois gumes, então. E essa ideia vale não só para os personagens, mas também para o uso das linhagens pelo narrador, né? O material que a gente analisou deixa isso bem claro. Exato. O lado positivo é óbvio, a surpresa. Imagina só, jogadores experientes encontrando um vampiro com poderes que eles nunca viram. Cuja fraqueza é um mistério total. Exatamente. Isso restaura a sensação de perigo, de descoberta, permite ao narrador criar um sabor local para a crônica dele, uma linhagem que só existe naquela cidade, com uma maldição ligada à história do lugar. É uma ferramenta de customização muito poderosa. Mas, se os clãs são as estrelas do show, qual o risco de botar um monte de coadjuvante exótico? Isso não pode acabar diluindo o foco? Esse é exatamente o perigo que o material aponta. E levanta uma questão importante de game design. A frase que eles usam é ótima. Quando todo mundo é especial, ninguém mais é especial. Faz todo sentido. O poder dos 13 clãs vem da identidade forte, icônica deles. O horror aristocrático dos Ventrui, a loucura profética dos Malkavianos. Se você enche o cenário com dezenas de pequenas variações, corre o risco de transformar o extraordinário em banal. Vira uma coleção de monstros aleatórios em vez de um panteão coeso. Perfeito. O material até menciona Vampire the Requiem, que é um jogo sucessor como um estudo de caso. Lá, a customização é quase infinita, o que é ótimo para a liberdade do jogador, mas alguns dizem que diluía um pouco a identidade central que tornava a máscara tão magnético. Entendi. O segredo, então, é usar as linhagens como tempero, não como prato principal. Elas brilham quando são raras, misteriosas e impactantes. Sabe, mergulhando nisso tudo, eu fico pensando no tipo de mente que se dedica a esses universos. Não é só jogar, é decifrar um sistema, entender as nuances, a política, a história por trás. Exige um foco muito específico e uma paixão por complexidade. Sem dúvida. É um pensamento sistêmico.
Você tem que gerenciar recursos, entender regras que se conectam de formas complexas e, ao mesmo tempo, memorizar uma quantidade gigante de lore, de história. É quase como estudar um código ou um sistema biológico. Você está sempre conectando os pontos. Exato. É uma ginástica mental. E essa habilidade de destrinchar sistemas complexos e reter muita informação, isso me lembra muito a preparação para grandes provas. Aquele mesmo tipo de dedicação. A sobreposição é enorme. A disciplina que se precisa para uma campanha longa de RPG, o foco para entender as mecânicas, a capacidade de organizar informações, são as mesmas habilidades que se exige de quem está se preparando para um desafio acadêmico ou profissional de alto nível. Pois é, e para quem se identifica com esse perfil de destrinchador de sistemas e está justamente nessa jornada de estudos, tem uma ferramenta que pode ser uma aliada e tanto. Com certeza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, seja para vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica, entre agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, falando em sistemas complexos e personagens fascinantes, vamos sair um pouco da teoria. Como é que essa ideia de linhagem funciona na prática? Para dar vida ao conceito, o material traz uns exemplos bem concretos. Qual é o primeiro que eles destacam? O primeiro exemplo é um clássico do horror sutil, As Filhas da Cacofonia. À primeira vista, elas parecem, assim, uma dissidência do clã toreador. São quase todas mulheres, muitas vezes abraçadas de meios artísticos, obcecadas por música e com uma presença social bem marcante. Mas a arte delas tem alguma coisa errada, né? Não é aquela beleza sublime que um toreador buscaria. Exatamente. A maldição e o poder delas vêm da mesma fonte. Elas ouvem constantemente uma música caótica, sobrenatural na própria mente. Uma sinfonia que mais ninguém escuta. Que loucura. Isso as torna um pouco alheias ao mundo, mas também lhes dá uma disciplina única, a Melpomene. Com ela, elas podem canalizar fragmentos dessa sinfonia para o mundo real, manipulando emoções, evocando memórias dolorosas, ou até estilhaçando a sanidade de quem ouve. O horror delas não é físico, é psicológico. Então, numa reunião formal de vampiros, num Elísio, ela não é só uma cantora. Ela é uma arma. Uma arma sutil. Exato. Ela pode ser a artista que todo mundo admira enquanto secretamente está semeando paranoia e desconfiança na corte do príncipe. E o mistério da origem dela só aumenta o fascínio. Ninguém sabe de onde vieram. Ninguém sabe ao certo. São uma variação dos toreadores, talvez dos malcavianos por causa da conexão com a loucura auditiva. Uma teoria interessante sugere que elas foram criadas por uma seita secreta para servir de agentes infiltrados, desestabilizando a sociedade vampírica por dentro. E tem um detalhe curioso sobre o desenvolvimento delas fora do jogo, né? Sim, um ótimo exemplo de como a comunidade de fãs influencia o universo oficial. Originalmente, a linhagem era só de mulheres. Nos anos 90, os fãs criaram uma contraparte masculina não oficial, os Filhos da Discórdia. A ideia ficou tão popular que a editora acabou adotando e incorporando eles oficialmente. Mostra como uma boa ideia pode crescer. Ok. As Filhas da Cacofonia trazem um horror mais psicológico, sutil. Mas nem toda linhagem opera com essa fineza, certo? O próximo exemplo que a fonte nos dá vai para um lado bem mais visceral. Com certeza. Se as filhas são o horror de um thriller psicológico, os Samedés são o horror de um filme de zumbi. Uau! Eles são comparados aos Nosferatu porque a maldição deles também é uma deformidade física. Mas enquanto a feiura Nosferatu é variada, grotesca, a dos Samedés é terrivelmente específica. Eles parecem cadáveres em decomposição. Nossa! A pele se solta, o cheiro é de putrefação, o tema deles é a decadência. A morte no estado mais cru. E isso se reflete nos poderes deles, imagino. Totalmente. A disciplina única deles, a tanatose, é toda sobre manipular a morte e a decomposição. Eles podem acelerar a putrefação num alvo, endurecer o próprio corpo para ignorar ferimentos como se tivessem rigor mortis, Que macabro. ou até arrancar a própria carne para usar de formas bizarras.
A inspiração cultural aqui é bem clara. A figura do Barão Samedé, o Loa da Morte e dos cemitérios no voodoo haitiano. Isso dá a eles um sabor muito diferente dos Nosferatu, que são mais coletores de informação, meio fantasma da ópera. O Samed parece mais um necromante de beco, um bruxo do submundo. É uma ótima definição. Eles operam nas mesmas sombras que os Nosferatu, como espiões, mercenários, informantes, mas com uma abordagem muito mais ligada ao macabro, ao espiritual. São os guardiões dos cemitérios, os que falam com os mortos. Imagino que jogar com o Samed numa crônica de intriga política deve ser fascinante. A aversão que eles causam deve ser um obstáculo e uma arma ao mesmo tempo. Exatamente. Já temos dois exemplos bem distintos, o horror psicológico e o visceral. O último que o material detalha parece ir por um caminho completamente diferente, mais místico, com... As Ahrimanes são talvez as mais singulares de todas. É uma linhagem quase só de mulheres, com raízes profundas no xamanismo nativo americano. Elas não são uma variação de um clã urbano, mas uma reinvenção do conceito de selvageria. Elas vêm do clã Gangrel, os metamorfos selvagens, né? O que as torna tão diferentes? A origem delas é uma história de rebelião espiritual. A fundadora foi uma gangrel do Sabá, que, enojada com a brutalidade da seita, buscou um caminho diferente. Através de um ritual, ela alterou o próprio sangue, se conectando não só com o animal interior, mas com os espíritos da natureza. Ah, que interessante. Só que o ritual teve uma consequência, drástica e definidora. Tornou ela e todas as que a seguem estéreis. As Ahrimanes não podem criar novos vampiros. Uau! Isso as torna incrivelmente raras, então. A linhagem só cresce se a fundadora ou uma seguidora realizar esse ritual em outra vampira. Exatamente. E isso muda tudo. A disciplina delas, espíritos, reflete essa conexão xamânica. Elas podem invocar espíritos de animais, enxergar o mundo espiritual. A selvageria delas não é a fúria cega de um gangrel, é a ferocidade focada de uma feiticeira da floresta, uma guardiã de segredos antigos. É uma visão da besta interior que é mais espiritual e menos monstruosa. Exatamente. É curioso que, em edições mais recentes do jogo, elas meio que sumiram. O que aconteceu? O material menciona isso como um detalhe de metajogo fascinante. Foi dito que a linhagem inteira partiu numa peregrinação espiritual para o mundo dos espíritos, praticamente desaparecendo. Que conveniente. Foi uma maneira elegante da editora de gerenciar o excesso de opções e simplificar o cânone, mas sem apagar elas de vez. Para um narrador, isso as torna ainda mais atraentes, uma linhagem perdida que pode ser redescoberta. Então, olhando para esses três exemplos juntos, Filhas da Cacofonia, Samedi e Ahrimanes, a gente vê um padrão interessante. Sim, e esse é o grande insight. Nenhuma delas é totalmente nova. Elas são tipo comentários ou subversões dos clãs principais. As filhas pegam a arte dos historiadores e a loucura dos malcavianos e fundem em algo novo. Perturbador. Os Samedi pegam o horror físico dos Nosferatu e especializam no tema da morte. E as Ahrimanes pegam a selvageria dos Gangrel e transformam em xamanismo. Elas expandem o universo reinventando os pilares que já existem. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Essas linhagens são mais do que só novos poderes. São ferramentas narrativas para injetar temas específicos, para desafiar a expectativa dos jogadores e, acima de tudo, para manter o mundo do jogo vivo, sabe, cheio de segredos. Exatamente. A existência delas ilustra o desafio de qualquer universo ficcional, o equilíbrio entre tradição e novidade. Os fãs amam os 13 clãs, essa é a base. As linhagens permitem adicionar profundidade e mistério sem desestabilizar essa estrutura. Elas são os boatos, as lendas urbanas do mundo dos vampiros. Isso me faz pensar, o material encoraja a criação de linhagens próprias, mas isso não levaria de volta aquele risco da banalização que você mencionou? Se todo narrador cria sua linhagem especial, a gente não cai na mesma armadilha? Essa é a tensão perfeita. E a resposta, eu acho, está na intenção. Se uma linhagem é criada só para dar um poder novo e legal, ela corre o risco de ser superficial.
Mas se ela nasce da história, da cultura, dos medos de um lugar, se ela tem um propósito narrativo claro, aí ela não está banalizando. Pelo contrário, está enriquecendo o mundo. O perigo não está na criação, mas na criação sem propósito. Exatamente. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. O material menciona que narradores podem criar linhagens ligadas a uma cidade ou cultura. Então vamos levar isso adiante. Se a alma de um lugar, com seus mitos urbanos, seus medos mais profundos e sua história secreta, pudesse gerar um tipo único de vampiro, como ele seria? Que maldição ou poder exclusivo nasceria diretamente do concreto, do folclore e da escuridão daquele local?